Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus. E o nosso ano está se aproximando do final e eu não podia terminar esse ano sem criar um Ponte do Reino com esse que foi considerado por muitos como o melhor filme do ano. Top Gun Maverick é uma continuação direta do original Top Gun lá de 86 e conta como o famoso piloto Maverick é convocado para uma última missão pela Top Gun. Claro que vamos criar algumas pontes só após você clicar no curtir aí embaixo, ter certeza de que você está inscrito no canal e tem o sininho ativo para receber as notificações por aqui. Pronto? Tudo certo? Motor pronto. Visão térmica pronta. Combustível pronto. Sistema elétrico pronto. Superfícies de comando prontas. Então bora criar pontes com Top Gun Maverick de 2022. Maverick trabalha testando caças e começa o filme atingindo uma velocidade que nenhum outro ser humano atingiu na história. Graças a isso, ele garante que pilotos vão continuar tendo trabalho ao invés de serem substituídos por drones. Bom, pelo menos por mais um tempo. O fim é inevitável, Maverick. A sua espécie será extinta. Pode ser, senhor. Mas não hoje. Mas logo ele é convocado para uma última missão na Top Gun, trabalhando com os melhores pilotos do mundo. Só que ele descobre que ele não está indo lá para executar a missão, e sim para treinar pilotos mais jovens para isso. E é aí que entra o nosso primeiro dilema e, consequentemente, a nossa primeira ponte. Algumas pessoas pensam que podem ensinar sobre algo mesmo que elas nunca tenham executado aquilo de fato. E outras pensam que são incapazes de ensinar sobre um assunto, mesmo que elas executem aquilo com maestria, como é o caso do Maverick. Não queremos que pilote. Queremos que ensine. Ensinar, senhor? Com todo respeito, senhor. Eu não sou professor. Porém, no Reino de Deus, essas duas coisas estão intimamente interligadas, visto que o mandamento de Jesus foi para que fizéssemos discípulos, ensinando-os a obedecer aquilo que ele tinha ensinado. A única forma de ensinar alguém a obedecer é pelo exemplo, é fazendo aquilo e levando o seu discípulo junto com você. Essa é a forma do reino de fazer discípulos e uma excelente e valiosa lição. O Maverick ensina sobre a teoria para eles, pratica os exercícios com eles, mas o mais importante é que em um determinado momento ele dá o exemplo, concluindo ali a tarefa da simulação, provando de que aquela missão era possível de ser executada. Ele lidera o grupo não como um chefe que manda os outros irem no seu lugar, mas como o primeiro da fila. É por isso que no fim das contas ele acaba assumindo a liderança da missão. No reino, ensinar e fazer são duas coisas conectadas. Você me deixou numa posição difícil, capitão. Por um lado, você demonstrou que a missão pode ter êxito. Talvez a única forma de sobreviver. Arrisco a vida dos pilotos e talvez o sucesso da missão, ou arrisco a minha carreira, nomeando você líder da equipe. A segunda ponte que eu quero criar é sobre a importância dos relacionamentos. Como instrutor e líder, ele quer garantir que a missão seja bem sucedida. Mas para o Maverick e para os seus superiores, isso tem um significado um pouco diferente. Muitas vezes a gente trata a missão com tanta importância, mas tanta importância, que a gente acaba fazendo das pessoas objetos descartáveis. Mas Deus não nos trata assim. Claro, toda missão exige sacrifício e a gente vai chegar lá, mas existe uma grande diferença entre você sacrificar a sua própria vida e você sacrificar a vida dos outros. Tá, você tem menos de 3 semanas para ensiná-los a combater como equipe e a atingir o alvo. E a voltarem para casa, senhor. Toda missão tem os seus riscos. Esses pilotos aceitam isso. Eu não, senhor. Por isso que para o Maverick a missão só vai ser bem sucedida se depois de executada, todos os seus pilotos voltarem para casa com vida. A gente não pode ir avançando na missão e largando os nossos irmãos para trás. Uma outra cena que me chama a atenção sobre esse assunto é que mesmo com um tempo apertado para treinamento antes de executarem de fato a missão, ainda assim o Maverick faz questão de tirar um dia para jogar rugby com seus pilotos. Esse destacamento ainda tem que completar o treinamento. Cada minuto é importante.
Sim, senhor. Então por que estamos aqui brincando? Falou para eu criar uma equipe, senhor. Tá aí a sua equipe. Tá que é um rugby diferente que exigia eles atacarem e defenderem simultaneamente para abrir a mente deles porque eles iam ter que fazer na missão, mas o principal objetivo dele é gerar relacionamentos, vínculos, amizades. Até porque você ter excelentes pilotos juntos não significa necessariamente que você tem uma excelente equipe. Para você ter uma boa equipe, você precisa de entrosamento, relacionamentos, intimidade, tempo gasto juntos. Uma frase que fica ressoando na cabeça depois que você assiste esse filme é: Toma lá, garoto, você consegue, não pensa, apenas faz. O Maverick repete isso muitas vezes ao longo do filme, e na nossa vida também é assim. Há muitos momentos em que você está diante de uma missão em que o maior desafio, o seu maior inimigo é justamente você ficar pensando demais. E se a pessoa me rejeitar? E se eu não souber o que dizer? E se eu orar e a pessoa não for curada? E se... E a gente acaba não fazendo nada, que é exatamente o que o adversário quer. Pensar é bom, mas não pense demais. Se você sabe o que Deus mandou você fazer, só vai e faça. Além disso, o filme também dá margem pra gente abordar um outro assunto interessante, que é o improviso seguindo o Espírito Santo. Em vários momentos, personagens agem contra ordens diretas, mas isso acaba fazendo toda a diferença pro bem da missão. Isso porque obedecer ordens é algo importante, mas mais importante do que isso é estar atento ao que o Espírito está fazendo. O que você faz aqui? O que eu faço aqui? Você acha que eu deixei aquele míssil me derrubar pra você vir ficar comigo aqui? Você devia estar no porta-aviões agora! Eu salvei a sua vida! Eu salvei a sua vida! Essa é a questão aqui! E afinal, no que você estava pensando? Você falou pra eu não pensar! Por exemplo, haviam ordens explícitas sobre como proceder na frente de um leproso. Mas quando Jesus se encontra na frente de um, ele faz aquilo que ele vê o Pai fazendo, mesmo que isso contrarie as ordens que eram claras. Mas atenção, hein? Isso é uma exceção, pelo amor de Deus, não sai pra ir quebrando um monte de regras conforme a sua própria vontade e depois vai dizer que você estava seguindo a orientação do Espírito Santo. Porque a revelação máxima de quem Deus é a pessoa de Jesus, que está revelada nas Escrituras. Então, se você está seguindo aí um Jesus que contradiz o Jesus da Bíblia, eu não queria falar não, mas você inventou um Jesus aí na sua cabeça, viu? E claro, não dá para falar desse filme sem falar de sacrifício. Afinal, quando a missão é de fato executada, o Maverick decide se sacrificar para salvar a vida do Rooster. O seu avião é abatido e ele acaba ficando para trás em campo inimigo. Mas veja, quando isso acontece, ele estava numa posição que ele já estava salvo. Ele escolhe se colocar no lugar do Rooster para que o Rooster fosse salvo no seu lugar. Rooster, evasão! Evasão! Eu não consigo me livrar deles! Estão atrás de mim! Atrás de mim! Não! O Dagueru não foi atingido! E isso, meu querido, foi exatamente o que Jesus fez por nós. Ele assumiu a nossa posição, ele foi abatido no nosso lugar. Mas, ao final do terceiro ato, ele também acaba ressurgindo. No caso do filme, os exemplos do Maverick e os seus ensinamentos são tão fortes para o Rooster que ele acaba indo contra todas as ordens e voltando para salvar a vida do Maverick. E aí, juntos e sem nenhum avião, eles dão um jeito de roubar um avião antigo do inimigo e voltar para casa praticamente por um milagre. Você só pode estar brincando. Um F-14. E propositalmente eu deixei algo de fora até agora, que é a relação do Maverick com o Rooster. O Maverick havia voado anos atrás, lá na época do primeiro filme, com o pai do Rooster, o Goose. Eles eram muito amigos, mas em uma determinada missão o Goose acaba morrendo. A mãe do Rooster desejava que o seu filho não seguisse os caminhos do pai e por isso, antes dela morrer, ela pede para o Maverick para que ele impedisse o Rooster de fazer isso. E conforme o prometido, ele invalida os documentos do garoto, atrasando toda a sua carreira em 4 anos.
mas ele não desiste e acaba guardando uma mágoa enorme do Maverick por ter sabotado ele. E o Maverick, por sua vez, se culpa pela morte do Goose, pai do Rooster, mesmo que ele soubesse que não tinha nada que ele pudesse ter feito para salvá-lo. Foi trágico o que houve. O Capitão Mitchell foi isento de qualquer falta. A morte do Goose foi um acidente. É como você vê, capitão? É como o filho do Goose vê? No filme, o Maverick luta o tempo todo com essa culpa, com o anseio de ser perdoado, de ser redimido, o que vai finalmente acontecer lá no finzinho do filme, quando eles voltam sãos e salvos. Eles se abraçam e claramente deixam o passado para trás depois de terem passado por tudo aquilo que eles passaram na missão. E esse momento do filme foi especial para mim, porque enquanto ele passava eu ouvi nitidamente Deus falando comigo, comparando sacrifício e perdão. Não é possível se sacrificar por alguém sem que você esteja disposto a perdoar qualquer coisa que essa pessoa tenha feito contra você. É necessário deixar para trás todo o resto, caso contrário, essa vida não vale a sua. Obrigado por salvar a minha vida. É o que o meu pai teria feito. Deus nos perdoou antes mesmo de nos criar. Ele considerou que valia a pena se sacrificar por nós, porque tudo aquilo que a gente ia fazer contra ele já tinha sido perdoado. Ao mesmo tempo, não é possível perdoar alguém sem sacrifício. Ninguém é perdoado porque merece ser. O perdão em si mesmo é uma atitude não merecida. Para perdoar alguém, você precisa sacrificar os seus direitos, a sua razão, os seus sentimentos, o seu passado. Você precisa abrir mão de tudo isso e decidir que a ficha do outro tá limpa. E eu diria que essa foi a ponte mais incrível que eu vi nesse filme. Não há perdão sem sacrifício e não há sacrifício sem perdão. Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é o seu Salvador. Por favor, afivelem os seus cintos, mantenham as suas mesas fechadas e travadas. E preparem-se para o pouso. Essas foram as minhas pontes com Top Gun Maverick, que realmente é um excelente filme de ação. Agora, o melhor filme de 2022? Aí já não sei, né? O que você acha? Escreve aí nos comentários qual pra você foi o melhor filme de 2022 até agora. Não esquece de seguir o Ponte do Reino nas redes sociais, divulga esse vídeo por lá com seus amigos e com seus familiares para as pontes alcançarem mais pessoas e bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.